Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje aqui com o pastor Sidney, nosso ilustre convidado, sempre nesse momento de conversa, de oração e de ministração da palavra. Hoje também não contamos com a presença do pastor Ismael, porque o pastor ainda está em trânsito, né, pastor? Voltando do Mato Grosso. Desejamos ele um bom regresso. A Loide, que já estamos com saudade, né, pastor? Muita saudade. Também nós nos alegramos por mais este momento da live, estarmos aqui para compartilhar mais um pouco a palavra de Deus, para o fortalecimento da nossa fé, né? Do nosso andar com Cristo, do nosso andar fiel, ainda que muitas coisas sucedam no nosso dia a dia. Nós sabemos que precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Que hoje seja mais um momento, tá? Para que você também seja fortalecido na palavra de Deus. Então você é bem-vindo, que Deus abençoe e que Deus esteja no controle de todas as coisas. Amém. Hoje é um dia especial porque vamos entrar num assunto muito gostoso de ser falado, né, pastor Sidney? E o texto bíblico de referência será o Salmo 37 e também iniciaremos com a nossa oração pela palavra, né, pastor Sidney? Se o senhor puder, vamos iniciar com esta oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais este momento. Amém, Senhor. E que aquilo que vamos aqui refletir um pouco venha, Senhor, do teu altar de fato, o teu Espírito Santo. Verdade, Senhor. Esteja, Senhor, ministrando aos nossos corações mediante a tua palavra. Por isso pedimos a tua assistência neste momento, para que possamos ministrar a tua palavra e para que os teus filhos que estão agora aqui conosco possam também ter um bom entendimento e aplicar essa palavra no seu dia a dia. O nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Sidney, gostaria de lhe fazer a primeira pergunta. Opa, Por já que- entramos assim direto? Por que a escolha do tema recomendações? Giovanni, eu estava meditando nesse salmo e eu percebi de fato que nós precisamos fazer a diferença. Verdade. A diferença onde nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença do que é verdadeiro, né? A diferença do que não é verdadeiro. Amém. Tá? E que o nosso viver seja o viver de acordo com o querer de Deus, com o andar, né, que Deus exige de cada um de nós. A retidão, né, pastor? Uma retidão, né, numa vida coerente, né, com os princípios da palavra. Amém. Faremos então a leitura do Salmo, os versículos. O Salmo ele é um pouco longo, mas Sim. nós vamos trabalhar esses dois primeiros versos que são bem fortes, né? E nos momentos, nas lives posteriores, nós vamos trabalhar algumas outras colocações do salmista que são importantes para o nosso viver. Mas hoje eu gostaria de me deter, viu, João, nesses dois primeiros versículos, que o salmista, o rei Davi, ele entra muito forte. E ele traz consigo, nessas declarações, algumas considerações também, lá de Provérbios de Salomão, né, que possivelmente ele tenha se baseado nisso para ministrar neste momento, para abrir esse assunto, né, para conosco, ou o próprio Deus, né? Amém. É o próprio Deus falando através de Davi. Então, esses dois primeiros versos, nós temos o quê? Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde.
Amém. Realmente é forte esta palavra. Esse salmo, eu entendo o seguinte, esse salmo está falando para as pessoas, é Deus falando para cada um de nós. Não é nós falando a Deus, é Deus falando a nós, Deus falando aos homens, Deus falando às pessoas, instruindo as pessoas, recomendando as pessoas de uma forma amorosa, tá? A viverem da maneira certa. Da maneira certa. E ele começa diante desse contexto em que eu e você vivemos neste mundo de Jesus, né? Este mundo mau, este mundo perverso. Nós estamos num campo minado, nós estamos num campo inimigo. E a palavra de Deus nos recomenda cuidado, cautela, nos traz recomendações para que nós possamos estar cientes da realidade do mundo e essas realidades não abaterem o nosso coração, ou não criarem em nós qualquer incredulidade com respeito à ação de Deus, né? À justiça de Deus. Então, aqui é uma recomendação, eu já digo de uma forma muito clara, de Deus, através de Davi, de Deus de uma forma amorosa, a ensinar os homens a viver de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira justa diante dos homens, já que nós temos esta riqueza da palavra de Deus, já que temos em nós o conhecimento da palavra de Deus. E essa cautela, essa recomendação, nós temos aqui nesse texto, para que não andemos como os gentios andam. E aí nós temos a palavra de Deus em diversos textos nos alertando sobre essa verdade. Como os gentios andam, aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, né? Que não valorizam as coisas de Deus. Então, essa é a preocupação, né? Que nós estarmos cientes dessa maneira que nós contemplamos como a característica, né, do homem do mundo, né? Vejamos aqui dos gentios, e aqui nós temos uma palavra muito forte que andam no caminho, né, da soberba, no caminho do mal, numa vida ilusória, vamos pensar assim, nos leitos de lazer, né, daquele que tem muito dinheiro, né? Daquele que tem as suas propriedades, que vive muito bem, né? Vive de uma forma, né, avantajada neste mundo, e que vem a nós aquela preocupação, mas o que Deus vai fazer com essas pessoas? A gente muitas vezes vive um momento, né, vivendo na fé, às vezes passando por certas limitações, certas situações. E quantas vezes, Giovanni, eu já ouvi essas expressões, talvez você ouviu, mas e Deus, né? E Deus? O que Deus vai fazer com essas pessoas? E por que Deus permite assim? Né? Eu temo a Deus, eu que tenho essa fé no Senhor Jesus Cristo, e eu, na verdade, vejo essas pessoas que nem o temor de Deus têm, vivem de uma forma regalada neste mundo. Essa é uma preocupação natural da carne, e que nós, os homens, não deixam de pensar, até mesmo aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que têm essa verdade de Deus em suas vidas. Então nós temos essa alerta, essa recomendação aqui de Deus através de Davi, né, que essas pessoas que andam de uma forma errada, de uma forma equivocada, né, cogitando sempre o mal, em prejuízo das pessoas insensíveis. E nós sabemos que isso é abundante na terra onde nós vivemos. No Salmo 30, aqui no verso 32, Deus fala da seguinte maneira: o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Essa é a realidade que nós vivemos. Por que eu tenho que fechar a porta da minha casa quando eu vou dormir?
ou até mesmo durante o dia, passar cadeado, colocar lá segurança, fazer tudo possível. Né? Eu tenho lá 2 cachorrões grandes que eu solto à noite. Além de ter lá um portão eletrônico que ainda passa cadeado. Por que isso? Porque é o mundo que nós vivemos. E nós vimos então que esses gentios, né, esses homens maus, então tentam até mesmo tirar proveito disso. Vão e eles saqueiam, vão e matam, né? Pessoas boas ou não, mas eles vão insensíveis. Essa realidade, essa preocupação a que nós temos no texto, né? O perverso espreita ao justo, verso 32 aí do Salmo, e procura tirar-lhe a vida. Né? Pessoas avarentas, gananciosas, né? Pessoas insensíveis, como eu falei, às necessidades alheias uns dos outros, são pessoas, né, de atitudes más, está bem claro aqui, né? Essa palavra, tirando vantagem em detrimento, Giovanni, em detrimento do sofrimento alheio. São insensíveis, né? Então, isto, nós vemos aqui o texto no início, né? Isto é iniquidade. Está aqui o texto, né? Dos que praticam a iniquidade, né? Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como erva verde. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Tem uma palavra bem forte para nós, que nós precisamos nos aquietar diante de inquietações da nossa parte. E Deus, onde está nisso? O que Deus vai fazer? Né? Nós não temos que cogitar, é essa palavra. Essa palavra para mim e para você. Eu não tenho que cogitar essas coisas. Eu tenho realmente me voltar a Deus. Eu tenho que procurar Deus e saber que essas coisas é necessário o agir de Deus, não o nosso agir. Né? Não o nosso agir. No contexto popular, Giovanni, no contexto popular, né, no que se refere à segurança pública, eu tenho ouvido essas expressões assim: o mal é caso de polícia. É caso de polícia. Né? Eu sou alvo de uma maldade de uma pessoa, de uma ameaça, é caso de polícia. Eu não posso resolver isso, nem você. Sim. Eu tenho que chamar a autoridade, as autoridades para tomar conta dessa situação. Eu entendo que é isso que Deus está dizendo no nosso coração: deixa comigo. Esse mal deixa comigo, fique em paz. Tanto que os versículos seguintes aqui, que nós lemos a partir do verso 3, Deus vai dar essa direção. É como então, no caso do mal, olhando para o lado popular e humano, é caso de polícia? É a polícia que tem que resolver isso? Não sou eu que tenho que resolver, não é você que tem que resolver, é a polícia. Nesse texto da palavra aqui, Giovanni, nesse texto da palavra, o Senhor exatamente está nos dizendo: deixa comigo a iniquidade deles. Deixa que eu resolvo isso. Pois eu sou aquele que resolve a iniquidade do coração do homem mau. Então eu não tenho que permitir que esse transtorno tire a minha paz. Mesmo porque, pastor, a lei dos homens, a polícia e a lei estão aí para punir os culpados. Exatamente. Né? Dentro desse contexto, nem nós podemos colocar a mão. Exatamente. Né? E nas coisas, na mesma realidade no mundo espiritual, ainda que esse mundo espiritual confronte o mundo humano, carnal, este mundo, mas se o meu homem espiritual está forte, eu vou entender essas coisas, eu vou descansar no Senhor, eu vou orar. Né? Eu vou orar, você vai orar para repreender todo o mal que opera no mundo, como isso nós devemos fazer, mas nós estamos repreendendo no nome de Jesus e entregando para Deus. É Ele que é realmente a autoridade para tomar conta de toda essa iniquidade, essa maldade que opera no mundo.
eu tenho que suportar isto. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. E a palavra de Deus nos ensina que o inimigo jaz no mundo. E nós estamos pisando, como nós falamos aqui, um terreno inimigo. Um terreno cheio de minas, né, do inimigo. E eu preciso ter em mim a segurança, a proteção, o amparo de Deus. Então essa é uma palavra que me chama a atenção. Que eu tenho que não permitir que essa maldade que opera no mundo, como muitas pessoas, se Deus existisse, por que opera tanto mal no mundo? Né? E nós sabemos do livre-arbítrio que Deus nos deu, Deus nos colocou. Esse texto aqui, principalmente esses 2 versículos, está dizendo que Deus colocou diante de nós a escolha. Ele nos alertou sobre o mal. Como ele vai nos alertar sobre o bem nos versículos seguintes, que nós vamos nos deter na próxima live. Então é isso aí, agora você escolhe qual o caminho a tomar, né? Qual o seu andar, em que caminho será. Então ele nos chama, nos alerta sobre isto. Então eu entendo aqui, Giovanni, que a recomendação, quando ele diz assim, não te indignes, é uma palavra muito forte, né? No hebraico, no original, não te inflames, né? Não fique com raiva, não fique irado, né? Então, não te inflames, né? Isto é, em outras palavras, que nós não devemos nos consumir com essa questão, porque o que temos que fazer é lançar isso nas mãos de Deus. Né? O mal é entregar para Deus, lançar a Deus e repreender o mal. Essa é a autoridade que temos, sem dúvida alguma, que você tem no nome de Jesus. Mas quem vai fazer é Deus. Eu não posso fazer absolutamente nada no sentido de combater este mal. A única coisa que eu posso fazer é orar. Orar por eles e orar por mim. Né? O irmão orar por eles e orar por si mesmo, para que o Senhor lhe guarde do mal. Né? Vivemos aí todos os dias ameaçados de tantas formas, por isso que nós temos que repreender o mal, saber que está sob os cuidados de Deus, a vida deles e a nossa vida. A nossa vida. Eu entendo que é por aí. Essa palavra para mim é muito forte, esses 2 versículos são muito fortes. Né? E então o que eu tenho aqui? Vamos entregar. Né? Vamos entregar nas mãos de Deus, vamos deixar nas mãos de Deus, Giovanni, né? E não permitirmos que sejamos, essa palavra no hebraico, sejamos consumidos. Exatamente. Não te indignes, é Deus dizendo, não seja consumido por essas coisas, deixa comigo. Tanto o mal que vem de fora, e muitas vezes, agora vamos trabalhar no sentido espiritual também, o mal muitas vezes que de uma forma inesperada, né, abate e vem e realmente nos visita de tantas maneiras. Né? E nós devemos ter essa paz que o Senhor é aquele que vai trabalhar cada situação, cada realidade, cada confronto. Eu tenho que fazer, pelo menos isso eu faço, creio que você também faz, todas as manhãs. Repreender todo o mal, repreender toda a intenção má dos homens maus. Quando nós, no contexto político, nosso país ou no mundo, minha oração, Senhor, eu repreendo todo homem corrupto, todo homem ímpio, todo homem insensível, toda a ganância que há neste mundo político. Repreendo no nome de Jesus. Senhor, está nas tuas mãos. Né? É uma questão da minha confiança em Deus, porque não independe de eu orar ou não, está nas mãos de Deus. Mas a minha fé me faz trabalhar essa questão e repreender realmente tudo aquilo que vem, né, para destruir, para nos consumir, vamos dizer assim.
E nós devemos ter essa convicção. E aqui eu destaquei alguns versículos, né? Versículo 9, a primeira parte do versículo 9, né? Que diz assim: porque os malfeitores, né? Aí entra a justiça de Deus, como eles serão exterminados, não me compete. Entende? Serão exterminados os corruptos, não se referindo às pessoas em si, mas o mal em si, verdade? O mal em si. Então, porque os malfeitores serão exterminados, o versículo 15 diz assim: a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. O verso 17: pois os braços dos ímpios serão quebrados. 20: os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das passagens, serão aniquiladas. A recomendação, o conselho de Deus é: deixa a ira, abandona o furor, a raiva, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Outro conselho de Deus, ou outra recomendação de Deus, né? Aparta-te do mal. Então isso nós precisamos rever na nossa vida. Pastor, Queridos, esse também é uma resposta ao Salmo 94, né? então, Quando o salmista diz nos primeiros versículos ali: ó Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e o primeiro a tua herança. Matam as viúvas e estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Essa é uma resposta a esse prólogo do Salmo. E essa é a realidade do mundo. Do mundo. Que, na verdade, se as pessoas não houver conversão na vida dessas pessoas, nós sabemos qual é o resultado disso na vida. Né? Então, a palavra de Deus é muito clara. Então, a justiça de Deus é diferente da nossa. Não que Deus vai matar essas pessoas, né? Mas as consequências virão. As consequências virão. Até eu estou lembrando, Giovanni, de uma palavra do apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Amém. E que mais? Pois aquilo que o homem semear, isso colherá. Então, nós temos aí a direção de Deus, e que nós temos que fazer? Orar por essas pessoas também, né? Amém. Orar pelo ímpio, orar pelo corrupto, orar pelas pessoas más, que suas vidas sejam restauradas. Foi por isso que Jesus veio. Essa é a misericórdia de Deus. Aqui nós estamos num contexto do Antigo Testamento, da lei, que era muito severa, e essa justiça era manifestada de uma forma mais assim, mais violenta nesse sentido, né? E levando para nesse sentido de uma condenação humana terrena. Mas nós sabemos que na graça a condenação não é terrena, é eterna. Né? É no mundo espiritual. Ainda no último fôlego de vida, como aconteceu com o ladrão da cruz, aquele marginal da cruz. Ladrão dá a entender que possivelmente, né, aí vem todo aquilo que aqui nós vimos no texto. Podia ter invadido casas, até mesmo machucado vidas, até mesmo matado pessoas. Mas ele estava lá ao lado de Jesus. Olha que graça maravilhosa, que bênção. Né? No último fôlego de vida, ele reconhece Jesus. A justiça de Deus. Então Deus dá oportunidade para o impuro, Deus dá oportunidade para o iníquo,
para o corrupto, para o ímpio que anda em caminhos tortuosos, dá sempre oportunidade em Cristo Jesus a restaurar a sua vida, porque este amor é dado também a eles. Essa é a resposta do texto para o crente também, né? Por isso, não responder olho por olho, dente por dente, nem fogo com fogo, mas sim com amor. E nós precisamos ter em nós essa convicção da misericórdia de Deus. Amém. Para com essas pessoas. Orarmos pelo mal, né? Não orarmos pela pessoa que opera este mal, mas orar no sentido de querer exterminar essa pessoa. Interceder sim por essas pessoas, mas que seja exterminado o mal na vida dela. Né? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Né? Foi exatamente isso que realmente a razão da vinda de Jesus Cristo, né? Nos tirar deste mundo de pecado, de toda maldade, de todo erro, de toda iniquidade, né? E nos fazer dignos da presença de Deus para herdarmos a vida eterna, para herdarmos aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, essa palavra, o que temos aqui, aquilo que eu falei bem no início, nós temos aqui, nesses 2 versículos, que somos nós que devemos fazer escolhas, não é Deus. Não é Deus que vai fazer escolha por nós. Eu e você precisamos fazer escolhas. E Deus está nos alertando sobre isso. Deus nos deixa bem claro os 2 lados da moeda, vamos dizer assim, né? Os 2 lados da moeda, os 2 caminhos que os homens vivem, os 2 caminhos, né? Então nós temos aqui que somos advertidos, pela palavra de Deus. E isso me leva a pensar nas palavras de Jesus conhecidas, né? Por todos nós, que também está baseada nas declarações também do Antigo Testamento. Mas primeiramente eu gostaria de lembrar os queridos, lá em Mateus 7, Jesus está falando aos discípulos e à multidão. Ele está dizendo o seguinte, 7, 13 e 14. Entrai pela porta, né? Entrai pela porta estreita. O caminho. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? Que conduz à perdição. Né? E são muitos os que entram por ela, diz o texto. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Olha a advertência aqui. A advertência de Jesus. Ele só nos colocou diante de nós as 2 realidades, os 2 mundos. Os 2 mundos. Ele nos adverte, está nos advertindo, cuidado, tenham atenção. Mas qual é o conselho de Jesus? Qual é a recomendação de Jesus? Existem esses 2 caminhos, filhos. Mas qual é a recomendação de Jesus? O versículo 13. A primeira parte do versículo 13. Entrai pela porta estreita. Ele já mostrou qual é o caminho. O que é muito difícil até para muito crente. Por quê? Nós temos que aprender a obedecer. Nós temos que aprender a renunciar ao pecado, né? Afastar-nos de todo o mal. Isso exige empenho da nossa parte. E aí muita gente não está disposto a mudar. Né? A mudar. Então, qual é a recomendação aqui? Qual é o conselho de Jesus? Versículo 13, a primeira parte do versículo 13. Entrai pela porta estreita. E no versículo 14, Giovana, a segunda parte do versículo 14 aqui de Mateus 7 diz assim: é o caminho que conduz à vida. Amém. Entre pela porta estreita. Aí o versículo 14 diz: é o caminho que conduz à vida. Amém. Que você vai? Qual é a sua decisão? Andar pelo caminho da vida ou o caminho da morte?
Essa é a palavra de Jesus. Jesus andando, né? Andando com os discípulos, estava a caminho de Jerusalém, ensinando ali na caminhada os discípulos, e aí um dos discípulos ele faz uma pergunta para Jesus. Faz uma pergunta para Jesus lá em Lucas capítulo 13, versículo 24. Um discípulo faz pergunta, não diz qual discípulo, mas diz um versículo, um discípulo faz essa pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus não disse isso, mas eu entendo que ele realmente baixou a cabeça. Sim, sim, são poucos. Sim, são poucos. São poucos que estão dispostos a passar pela porta estreita. Porta estreita. Aí Jesus responde para o discípulo. Jesus diz assim: esforçai-vos, aí fala para todos ali, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então exige o empenho, renúncia, né? Confessar os pecados, abandonar a iniquidade, o pecado, a injustiça e tantas coisas. Por isso que a maioria não está disposta a isso. E nós precisamos nos achegar a Deus para que Ele trabalhe essas áreas na nossa vida e possamos fazer essa escolha, andar pelo caminho, pela porta, né? Essa porta estreita, esse caminho apertado, né? Que realmente é um caminho de obediência e submissão a Deus. Interessante, eu estava falando, aí nós temos esse conselho, né, de Jesus. Quando eu falei que esses conselhos estão também alicerçados lá no Antigo Testamento, e eu lembrei, Giovanni, lá de Deuteronômio, né? De Deuteronômio, capítulo 11, diz assim: Eis que hoje eu ponho, olha aqui vamos dizer, a recomendação e a advertência de Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Estão diante de vocês essas duas coisas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Assim como Jesus, olha, existe a porta estreita e a porta larga. E aí, o que você vai decidir? Aqui Deus, através de Moisés, nós temos aqui essa declaração, essa advertência. E qual é o conselho de Deus nesse contexto aqui? Está no verso 32, o conselho de Deus. Além de descrever esse caminho de bênção e de maldição, né? Esse caminho, esses dois caminhos, no verso 32 diz: tende, pois, olha a recomendação de Deus, a vontade de Deus, assim como a vontade de Jesus. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos prescrevo. Amém. Eu tenho que estar disposto a isso. Você precisa estar disposto a isso. Porque o mundo ali fora, o mundo da iniquidade, o mundo da maldade é fácil. É muito fácil. Mas o andar com Deus exige de mim e de você um empenho. E esse empenho, eu já tenho falado isso muitas vezes, esse empenho, Giovanni, simboliza consagração. Consagração é um empenho da nossa parte de buscar a Deus. E Deus não vai fazer isso. Eu preciso, você precisa buscar a Deus. Eu preciso me consagrar. Você precisa se consagrar. Estar perto de Deus. Aí, tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Então, querido, para terminar essa reflexão, aqui que nós terminar este ponto, porque nós vamos dar continuidade na semana que vem,
nós temos aqui esta recomendação de Deus através desse salmo, tá? Desse salmo. E pegando um pouquinho, uma pepita aqui, do verso 3 do Salmo 37, nós começamos a ver a instrução de Deus, o conselho de Deus a mim e a você, diante do mal que está diante de nossos olhos. O que eu preciso fazer comigo? Qual é a atitude que eu devo tomar? Qual o caminho que eu devo tomar? Ele diz o seguinte no verso 3. O que, Giovanni? Confia no Senhor. Faz o bem. Não seja um homem mau. Não seja uma mulher má. Seja o homem bom, porque no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, o homem bom é aquele que teme a Deus. Sim. É aquele que anda na presença de Deus. Seja um homem bom, seja uma mulher boa. Nós vamos dizer essa palavra, confia no Senhor e faz o bem. Ande nesse propósito, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deus vai nos abençoar enquanto aqui vivermos. Amém. Nós vamos provar da bênção de Deus nesta vida. Agora, não entenda que a bênção de Deus se resume em recursos financeiros, em propriedades, em riqueza. Deus até pode fazer isso. Mas nós vimos aqui, essa bênção de Deus é no mundo espiritual. Conforme diz, nos ensina a palavra de Deus, que a felicidade que temos, que a bem-aventurança que temos, que a vida abundante que temos, nos faz viver de uma forma feliz dentro dos nossos limites humanos. Verdade. Eu estava lembrando de uma conversa de duas pessoas aqui em Foz do Iguaçu, há muitos anos atrás. Eu estava passando por uma das ruas lá no centro da cidade. E tinha um vendedor de laranja que estava sentado ali no banquinho, vendendo as laranjas com aquela descascador de laranja, que colocava laranja ali e descascava a laranja. E estava conversando com ele uma outra pessoa, que era um gari, fazendo a limpeza ali da rua, estava com a vassoura aqui encostado no queixo. E na hora que eu passei, essa pessoa falando para aquele vendedor de laranja, disse assim: fulano, quer saber que eu sou a pessoa mais feliz nesta terra, porque eu tenho Jesus. Essa riqueza, é esse valor. Mas a palavra de Deus diz que se nós assim optarmos, Ele vai nos dar o sustento, seja da forma que for. A felicidade é real e presente. Não importa o nível de riqueza que aos olhos do mundo. Essa comparação não tem valor algum para Deus. Valores humanos devem ser realmente aniquilados. Vamos pensar, esses valores, né, que são negativos, aniquilados, para que Deus opere na nossa vida. Querido, a recomendação aqui é: confie em Deus, permaneça em Deus. Então, só para resumir essa reflexão, esse salmo nos alerta a confiarmos no Senhor, a fim de herdarmos a terra, tá? Que é o verso 22 e o 29. Sermos felizes nessa terra, né? Vivermos um pouco da glória de Deus nesta terra, da manifestação da presença de Deus. O homem bom, Giovanni, o que faz o bem, é abençoado por Deus. Assim, torna-se conforme a palavra de Deus, no verso 18 aqui do Salmo 37, herdeiro da graça e das promessas de Deus. Que coisa tremenda é essa!
que não se pode medir pelos valores humanos. Então, o alvo deste salmo, a maior bênção que podemos alcançar, preste bem atenção, não está nas riquezas, não provém do muito que possuímos, mas da nossa fidelidade a Deus. Amém. Que Deus te abençoe e possamos viver dessa forma digna e de fidelidade ao nosso Deus, não importando, não permitindo que o mal nos consuma e nos destrua. Verdade. No nome de Jesus. Amém. Concluímos essa live hoje, então, com essa palavra maravilhosa que o pastor Sidney trouxe. Já queremos de antemão aqui agradecer a companhia da irmã Sandra Machado, que sempre está conosco, pastor, e o irmão Césio Piazza, e todos os outros irmãos que estão nos acompanhando pela live nas quartas-feiras. Quarta-feira que vem retorna o pastor Ismael, em nome de Jesus. Aí a dupla campeã continua as lives nas quartas-feiras. Não percam. Continuação desse assunto maravilhoso do Salmo 37. O pastor poderia orar para a nossa conclusão da palavra de hoje? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque muitas vezes a palavra pode soar um pouquinho pesada para nós, mas ela é necessária. Ela vem para nos ensinar e nos admoestar. Verdade, Senhor. Ela vem como para nos orientar diante, Senhor, de realidades que nós vivemos. A realidade do mundo e a tua realidade. E a palavra é esta, neste dia, nos leva a fazermos escolhas. E precisamos fazer escolhas certas, coerentes, com a tua vontade, conforme nós acabamos, Senhor, de nos deter na tua palavra. Por isso, pedimos as tuas misericórdias, diante de nossas debilidades, diante de nossas áreas de fraqueza, até mesmo do nosso não entendimento, Senhor, porque o mal prolifera, porque essas pessoas que vivem no mundo tão longe de Ti, Senhor, muitas vezes, diante de nossos olhos humanos, prosperam em seus caminhos, mas a Tua palavra diz, Senhor, que são caminhos maus. Verdade, Pai. Porque são comportamentos equivocados. Sim. Não, Senhor, que a vida abastada ou a vida, Senhor, de riqueza seja um pecado, pelo contrário. Mas o que, Senhor, ela pode causar na vida daqueles que a têm. Por isso, Senhor, pedimos o Teu amparo, a Tua fortaleza, o entendimento, sabendo, Senhor, que és Tu um Deus de justiça. E a Tua justiça há de prevalecer. Sim. A nosso favor, Senhor, e a favor de todos os homens que, se arrependendo do seu mal, de sua iniquidade, se voltam a Ti e são restaurados, são abençoados, são dignificados. Senhor, os dois caminhos, as duas formas de viver estão diante de nós. Sim. Somos alertados em que, Senhor, possamos sempre fazer a melhor escolha. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um. Amém. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Um beijo no coração. Deus abençoe. A alegria, todos conosco. Até a nossa próxima live. Amém. Amém.